pessoal, esse é o canal Mais Bioquímica e vamos para mais um vídeo. Hoje sobre solução tampão. E para começar vamos falar um pouco sobre o princípio de Le Chatelier e a ionização da água. As propriedades solventes da água podem ser explicadas pela água não carregada, pois esta contém um pequeno grau de ionização que a gente deve considerar e analisar a equação de hidrólise, ou seja, a quebra da molécula da água. A molécula da água, que é H2O, ela pode ser convertida em H+ e OH. E essa é uma reação reversível, ou seja, ela pode tanto ocorrer a quebra quanto a formação. E esse H+ formado na reação também é chamado de próton. E a água levemente ionizada, os prótons não ficam livres em solução, eles tendem a se ligar a outra molécula rapidamente, formando então o íon hidrônio, que é o H3O+, e íon hidroxila, que é o H-. Porém, essa ionização é reversível e de extrema importância para a realização da função celular, pois a maioria das reações ocorre na interação de suas moléculas com moléculas de água no meio ou com seus íons. E para expressar a extensão de ionização, existe a constante de equilíbrio, ou seja, o equilíbrio químico das reações, onde se eu tenho A mais B como reagente, eu vou ter C mais D como produto. E para calcular qual é esse equilíbrio, eu vou usar a seguinte fórmula, onde eu vou ter a multiplicação entre as concentrações do produto dividido pela multiplicação das concentrações dos reagentes. E essa constante ela é fixa em determinada reação e vai definir a composição final da mistura no equilíbrio. E a constante de equilíbrio da água é essa aí, onde a constante de equilíbrio vai ser igual a as concentrações de H+ e OH- multiplicadas sobre a concentração da molécula de água total. Essa é a fórmula da concentração da água, do equilíbrio no caso. E através dela a gente pode encontrar o produto iônico da água, que nada mais é do que a multiplicação entre o próton H+ e o íon hidroxila, que a gente pode substituir na fórmula em cima e fazer as manipulações necessárias para encontrar quem é esse produto iônico também. E em concentrações iguais de H+ e OH-, a gente tem um pH neutro. Mas o que é pH? pH é uma escala logarítmica numérica adimensional, utilizada para especificar a acidez ou basicidade de uma solução aquosa. O símbolo P de pH denota logaritmo negativo de. Isso pode ser descrito matematicamente pela fórmula pH igual a log de 1 sobre a concentração de prótons H+. Ou a gente pode fazer uma manipulaçãozinha aí e encontrar que pH vai ser igual ao logaritmo negativo do próton H+, ou seja, a concentração de próton H+. E aí é que a gente vê o porquê do logaritmo negativo de. E o pH, ele é descrito como sendo ácido, básico ou neutro. O pH, para ser caracterizado como neutro, tem que ser igual a 7. Isso porque quando a gente acha o produto iônico da água e faz todo um cálculozinho, encontra que o pH, para ser neutro, é igual a 7. Portanto, a gente pode dizer que soluções com pH menor que 7 são ácidas e soluções com pH maior que 7 são básicas. E a medição do pH é um dos procedimentos mais importantes e são amplamente utilizados na bioquímica, já que o pH afeta a estrutura e funcionalidade das biomoléculas, que são objeto de estudo dessa disciplina da bioquímica. E essa medição é utilizada, por exemplo, no diagnóstico de algumas doenças. Por isso que o pH é tão importante. E, através do pH, a gente pode também fazer associação de algumas coisas. Como eu falei tanto de solução ácida, solução básica, a gente agora vai ver o que é um ácido e o que é uma base. O ácido, ele é um doador de prótons, ou seja, eles são mais tendenciosos a perder seus prótons, enquanto as bases, elas são aceptoras de prótons, elas recebem esse H+. E o par conjugado ácido-base é caracterizado pela presença da base conjugada e o próton liberado.
Cada ácido tem uma tendência característica de perder seu próton em solução. Quanto mais forte, maior a tendência de perca. E essa tendência depende da constante de equilíbrio do ácido. Isso a gente pode saber que, através da mesma fórmula que a gente já deduziu antes, que vai ser igual a Ka. E Ka é uma constante de dissociação ou ionização de um ácido. E quanto mais forte é o ácido, maior é o Ka. Quanto mais fraco é o ácido, menor vai ser o Ka, a constante de dissociação ou ionização. E análogo a isso, existe também o pKa. E o pKa ele também é análogo ao pH. Vai ser o logaritmo negativo dessa constante de dissociação. E eles são inversos, ou seja, quanto maior o meu pKa, menor vai ser o Ka. E quanto menor o pKa, maior vai ser o Ka. E através disso a gente pode fazer a titulação de algum ácido. O pKa de ácidos fracos é revelado por causa das curvas de titulação. E a titulação ela é usada para determinar a quantidade de um ácido que em certa solução tem. Um determinado volume de ácido é titulado com a solução de base forte, que geralmente é o hidróxido de sódio, que é adicionado de pouco em pouco até que o ácido seja neutralizado. Então, eu tenho uma curva de pH contra a quantidade de hidróxido de sódio que vai revelar quem é o pKa do meu ácido. Um exemplinho disso é a titulação do ácido acético, onde eu tenho que o ácido acético vai se transformar na sua base conjugada e no próton que vai ser liberado na reação. E com isso, quando eu acrescento o hidróxido de sódio, eu vou ter o pKa do meu ácido. Mas por que eu vou encontrar esse pKa? Como assim eu vou chegar nisso? Isso acontece por causa do tamponamento, ou seja, do que é uma solução tampão e o tamponante. Os tampões são misturas de ácidos fracos e suas bases conjugadas. São sistemas aquosos que tendem a resistir à mudança de pH quando pequenas quantidades de ácido ou base são adicionadas. E o tamponante resulta do equilíbrio entre duas reações reversíveis, ocorrendo em uma solução de concentração quase igual de doador e aceptor de prótons. Lembrando que cada par conjugado ácido-base tem uma zona de pH característico, no qual o tampão é efetivo. A curva de titulação reflete a uma lei ou relação fundamental, que é descrita por Anderson Hasselbeck. Essa equação relaciona o pH e o pKa e a concentração do tampão. E para a ionização de um ácido fraco, temos que o pH vai ser igual ao pKa mais o logaritmo da concentração da base conjugada sobre a concentração do ácido. Daí a gente pode encontrar quem é o pKa, a gente pode encontrar quem é a concentração da base, pode encontrar a concentração do ácido, pode encontrar também o pH, através de manipulações matemáticas que a gente pode fazer com a fórmula. Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre solução tampão. Eu agradeço a vocês, muito obrigado e peço que você possa curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá bom, pessoal? Até mais!